Salve, salve, essequianas e essequianos! Tudo bem? Estamos de volta. Espero que você tenha sentido a nossa falta como nós sentimos de vocês. Afinal de contas, foi um ano inteiro de programação voltada à divulgação e ao debate salutar em nome da doutrina dos espíritos. E o ECK está de volta para o seu quarto Fórum do Livre Pensar Espírita, o quarto LIP, uma atividade que já se tornou tradicional no nosso meio. Foram 2 LIPs presenciais e este é o segundo LIP virtual, considerando que nós ainda estamos nos reflexos da pandemia de Covid-19. Ficamos felizes com a sua presença e esperamos fazer 10 lives sobre os temas mais diversificados, trazendo especialistas e motivando-nos ao debate construtivo, progressivo, laico, humanista e livre pensador, que é a característica desse trabalho. Vamos agradecer desde já a presença na técnica de Manuel Fernandes Neto, o Neco, de Cláudia Jerônimo e de Júlia Schultz. E hoje estamos abrindo o quarto LIP, evocando a presença amiga de um companheiro que nos deixou essa semana, no dia 21 de janeiro, o radialista Éder Fávaro, que todos conhecem pelos seus longos anos de serviços prestados à divulgação, à comunicação social espírita e à fraternidade como elo de ligação entre os espíritas e todos aqueles homens de boa vontade. Nosso companheiro Éder Fávaro foi, durante muitos anos, presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo, a AD São Paulo. E também foi o segundo presidente da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, responsável, inclusive, para que a ABRAD tivesse um assento definitivo no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que é, aliás, um dos temas deste nosso primeiro debate, primeira live nesse quarto LIP. Como também se tornou costumeiro nas nossas atividades, vamos fazer uma abertura especial. Nós convidamos o nosso querido Ricardo Sardinha, que agora não está mais no Rio de Janeiro, está em Minas Gerais, para apresentar algumas canções, abrindo oficialmente o nosso quarto LIP. Sardinha, vem para cá. Fala, Marcelão, boa noite a todos. Seja Eu bem-vindo. agora sou um mineroca, né? Vamos lá então, vamos cantar 2 canções aqui, de 2 amigos muito queridos. Uma primeira canção da minha querida amiga Marielza Tiscati, que foi a canção que representou os espíritas na Eco 92, que foi cantada lá no aterro do Flamengo para milhares de pessoas, uma canção da Marielza Tiscati e do meu querido Guilherme Medina, chamada Olhar o Céu. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, ir no pensamento além, saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais, herdeiro que tu és do infinito azul, para sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim.
declame esse poema de amor, de amor. E o amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, que a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. E a outra música que eu escolhi para cantar hoje aqui, que me emociona muito, que fala como uma mesma ferramenta pode ser usada de tantas maneiras, uma canção chamada Mãos, do Alan Filho, do Átila Rondon e do... esqueci o outro. Vamos lá. Mãos que apontam as falhas do outro, são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam, castigam, mas na própria vida uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Nas cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho. São as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada e do que está cheio o seu coração. Isso aí, pessoal. Grande abraço para todos e tenhamos um ótimo debate. Grande Sardinha.
Essas músicas nos fazem lembrar de toda a coisa bacana que foi construída durante muito tempo pelas juventudes e mocidades espíritas nesse país. Um tempo que precisa voltar. Um tempo de produção, de criação artística, de debate e de projeção do chamado futuro do movimento espírita. Os nossos companheiros Mari Tiscati e Alan Filho são de grande memória afetiva para todos nós que vivemos esse tempo e que esperamos que no futuro tenhamos de novo um movimento jovem, atuante, construtivo e transformador do movimento espírita. Obrigado, Sardinha. Grande Valeu, abraço. gente. Obrigado, Marcelo. Abração. Então é isso, gente. O ECK também tem espaço especial para a arte espírita, para a arte que leva a informação, o consolo, o esclarecimento e, claro, a energia positiva. Não percam, porque nós, ainda nessa edição do LIP, teremos uma outra surpresa artística no encerramento dessas atividades. Bom, hoje nós vamos trabalhar sobre o tema A FEB e o Impacto Áureo, um projeto político de poder, um tema que vai revisitar a própria história do espiritismo em solo brasileiro, remontando aos dias iniciais, passando por 1949, quando, em outubro daquele ano, as instituições espíritas estaduais resolveram unificar as suas atividades, possuindo um conselho central capaz de orientar o chamado movimento espírita nacional desde então. E vamos trabalhar também sobre as perspectivas do presente e do futuro do movimento espírita em nosso país e em todo o planeta. Haja vista que a própria FEB é responsável pela exportação de um modelo de organização e de coordenação doutrinária para muitos países na chamada comunidade internacional. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos chamar o nosso convidado, Henri Neto. Seja bem-vindo à bancada do ECK, Henri. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui muito felizes em participar, pela sintonia de pensamento, pelo tudo que nós somos juntos, aqueles que herdam o legado de Allan Kardec. Então, estamos aqui justamente para isso, para falarmos sobre espiritismo. Muito bom. Vamos apresentar o nosso Henri. Ele é engenheiro civil calculista, sócio-diretor da Logos Engenharia. Atua como palestrante, médium dialogador e é dirigente de reunião mediúnica na Associação Espírita Caridade em Ação, a ESCA, na cidade de João Pessoa, na belíssima Paraíba, no Nordeste brasileiro. Henri também é membro efetivo do Conselho de Gestão do ECK. Para quem não sabe, o ECK tenta demonstrar, materializar na prática o ideário de Kardec quando fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Temos uma organização informal, onde não há presidente, não há diretores, não há pessoas que são subordinadas umas às outras, e temos uma horizontalidade nas relações. Claro que em determinadas áreas temos coordenadores para facilitar o processo de desenvolvimento das nossas tarefas, que já são muitas. Estamos em muitas plataformas e este canal, o canal ECK, atualmente, simultaneamente, no Facebook e no YouTube, é a nossa principal janela de comunicação com o mundo espírita e não espírita. Então, estamos felizes que você está conosco, somando nessa empreitada. O ECK já vai completar o seu 5º ano de existência, com perspectivas de estar sempre criando, motivando, diversificando as suas atividades. Vamos chamar o nosso primeiro debatedor da noite, que é o Beto Souza. Bem-vindo, Beto. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Está sendo bem saudado aí, ó. Então, recebendo uma boa saudação. Muito pessoal, bem. assim, primeiro, então, olha, muita honra de estar abrindo o LIP de 2022, né, nesses 5 anos de participação no ECK. Feliz também pela
pelo tema escolhido, de poder dividir bancada com o Henri Neto. Assisti recentemente o trabalho dele para o Allan Kardec TV, de grande profundidade, e espero que a gente possa contribuir. Muito bom, é isso aí. Vamos somando, vamos trazendo aí esses vértices, esses vieses de interpretação. A característica do ECK tem sido essa, somar as experiências, o conhecimento, a vivência, as atividades de cada um, dando oportunidade para que o nosso público, a partir de nós mesmos, de todos aqueles 13 mil que estão no ECK diariamente, possam formar livremente a sua convicção. Nós não doutrinamos ninguém, não evangelizamos ninguém, não impomos a nossa verdade, mas estabelecemos como premissas inafastáveis o conhecimento espiritual a partir da metodologia de Allan Kardec. E daí é possível estabelecer algumas dicotomias entre o real espiritismo e o espiritismo que se faz prática principalmente no Brasil. Seja bem-vindo, então, Beto. O Beto, fazendo o currículo dele, é bacharel em teologia e está concluindo licenciatura em filosofia pela Universidade Estácio de Sá. É vice-presidente e diretor de estudos do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o CECEPA, e é membro do ECK desde o início, desde 2017, também atuando como membro do Conselho de Gestão do nosso ECK. Muito bom. Vamos chamar, então, o nosso companheiro que compõe finalmente a nossa bancada, está com algum probleminha técnico, talvez não tenhamos a perspectiva de vê-lo, mas apenas de ouvi-lo, como se fosse uma manifestação mediúnica. Nelson Esteves dos Santos. Bem-vindo, Nelson. Temos aí o símbolo conhecido do maior comunicador do Brasil de todos os tempos, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Roda, roda, roda e avisa, 1 minuto de comercial. Enquanto o Nelson se conecta, vamos trabalhando aí a nossa perspectiva de debate. Vocês sabem, Henri, Beto, Nelson, que só o título da nossa live já provocou alguns frissons por aí, né? Por nós termos utilizado o nome sacro, né? O nome enaltecido pelos espíritas como Pacto Áureo, para chamá-lo de Impacto Áureo. Por que, então, Henri, impacta tanto essa circunstância histórica do Pacto Áureo? O grande problema é que a FEB, ela se vê como uma instituição que representa o espiritismo e age como se fosse o Vaticano. E não é assim. Kardec nunca quis isso para o espiritismo. Kardec, no finalzinho da sua última reencarnação, ele vinha já preparando a saída dele para deixar outras pessoas dirigentes. E na Revista Espírita de 1868, no projeto que ele queria para o espiritismo, ele disse que queria que o espiritismo tivesse não uma instituição e nem uma pessoa respondendo por ele. Porque Kardec falou que é perigoso, se essa pessoa ou se essa instituição estivesse errada, todo o espiritismo, o movimento espírita iria... E foi o que aconteceu. Depois que Kardec desencarnou, houve muitos problemas e o pior de todos foi justamente o processo dos espíritas, com Le Marie na dirigência disso aí. Então, na França, nós tivemos vários problemas. Kardec foi alertado em vida ainda, porque ele, quando ele recebeu várias mensagens de espíritos dizendo que o espiritismo ia ser atacado, ele foi atacado por jornalistas, por críticos, por padres, mas toda vez que ele era atacado, isso fazia bem ao espiritismo. As pessoas... Era um marketing extraordinário. O problema é que Erasto alertou, vocês vão ser atacados por mãos amigas dentro do espiritismo. E aí surge, naquela época, o Tang, que foi um cisma, e é perigosíssimo. Para quem não sabe, o Tang, ele cria um pseudo-espiritismo baseado no pensamento de matriz católica. E quando esse espiritismo chega no Brasil, esse que na França já estava tropicando, o movimento espírita, porque o espiritismo, é bom a gente dividir isso daí, ele não depende do movimento espírita.
Mas quando chega, ele encontra uma terra altamente, todas as pessoas católicas, uma elite católica, encontra todo um processo que fertilizou a obra de Rustang. Infelizmente, na época, quando ele chega no Brasil, nós tivemos grupos espíritas que foram divididos em dois. Então, a gente tem um grupo dos cientificistas, que só usavam os livros de Kardec, e temos os livros, o pessoal que eram os místicos, que, entre eles, o Bezerra de Menezes juntou-se ao grupo Saião, que foi um grupo que era formado por um advogado, né, Bittencourt Sampaio, e várias pessoas faziam reuniões mediúnicas. E essas reuniões mediúnicas falavam que este grupo era abençoado e este grupo iria responder e iria levar o espiritismo para o Brasil através do Anjo Ismael, através de comunicações que eles receberam do próprio Kardec, se arrependendo de ter feito a codificação e dizendo que o Rustang é que deveria fazê-la, a parte religiosa. Então, dessa misturada e dessa briga, surgiu a FEB, altamente religiosa, e seguindo todas as diretrizes do Bezerra de Menezes, que era um político influente da época e era um católico fervoroso. Nós temos no Reformador ele brigando com Torterone, que era o que defendia o grupo dos espíritas cientificistas da época. E você vê claramente uma briga de kardecistas, como queiram, que só defendiam as obras de Kardec, daqueles outros que defendiam que o Evangelho e Jesus estavam acima de tudo. Este grupo venceu, né? E isso venceu e pegou um povo brasileiro muito católico, muito místico, né? E isso fez com que vários adeptos foram se afeiçoando. Começou a complicar quando nós começamos a ter uma grande, digamos assim, vários livros mediúnicos sendo escritos, né? Sem critério, sem usar o método de Kardec, o livro dos médios, principalmente. Tivemos práticas mediúnicas feitas em várias casas espíritas, também desobedecendo o processo, o método de Kardec, que é de evocação, onde você tem atendimento a espíritos sofredores ou obsessores. E esses espíritos obsessores transformam em demônios. Então, tem todo um espiritismo praticado no Brasil que é distorcido do que foi o que Kardec, na França, através da reencarnação para o aprendizado e a evolução do espírito, através da não retrogradação do espírito, através de vários princípios espíritas que estão dentro da obra. E para complicar o processo, a obra de Kardec, ou seja, o corpus doutrinário do espiritismo, não está só em 5 obras, como é falado. Não. Está na Revista Espírita, onde você acompanha todo o desenvolvimento do pensamento do codificador. E nesse desenvolvimento, você vê que Kardec não muda de pensamento tão fácil, porque ele era orientado pelos espíritos superiores. Vou dar um exemplo. No Livro dos Espíritos, ele fala em 3 tipos de obsessões e não aceita a possessão. E aí começa a aparecer na Revista Espírita, ele fala sobre o caso da senhorita Julie, dos processos de Mosini. Quando chega na Gênese, quase 10 anos depois, ele vai e diz e fala sobre a possessão. Então vocês veem que Kardec, para mudar um pensamento, ele faz todo um estudo, faz todo um conjunto de evocações a espíritos superiores e tem um trabalho coletivo. Então, não muda pensamento. O que aconteceu no Brasil? Foi se fazendo vários livros, e todos eles com um único objetivo, a religião. E, por incrível que pareça, Kardec dizia que não era religião. O espiritismo não é religião, porque ele não quer competir com a religião, ele quer ajudar a religião. Se o espiritismo fosse religião, ele estaria competindo. Kardec, na época dele, ele combateu isso, porque todas as igrejas começaram a disputar com o espiritismo, e ele dizia, não, vocês não têm que disputar conosco, nós não somos religião. E, infelizmente, todo mundo hoje, no Brasil,
acha que o espiritismo é uma religião. Então, você tem um conjunto de distorções, hoje no Brasil, que são motivos e são causados por um processo histórico que aconteceu, que chegou ao Brasil, com todo esse... E para completar, que foi o pior que no meu ponto de vista, e que nós sofremos hoje, eu, Marcelo, Delson, todo mundo que está sofrendo hoje, é que os livros são em francês e alguns foram mudados, foram alterados. Então, hoje a gente está lutando para recuperar o verdadeiro pensamento de Kardec. E aí... Vamos separar um pouco os temas, porque senão daqui a pouco a gente acaba confundindo a cabeça das pessoas, né? Já foi feita uma introdução bem interessante, né? E eu queria jogar a bola para o Beto para estabelecer uma premissa de raciocínio coletivo nosso aqui. Até que ponto a confusão reinante, ainda com Kardec encarnado, já com os cismas, como falou o Henry, sendo proeminentes e sendo reais, até que ponto isto influenciou na formação do chamado espiritismo brasileiro? Vamos lá. Eu só queria fazer um comentário aqui da fala do Henry, no sentido... Bom, primeiro, o corpus kardeciano, né? Eu expando ele um pouquinho nesse sentido, nos meus estudos, Henry. Eu considero o corpus kardeciano ele completo nas 32 publicações dele, inclusive 31 textos e mais a gravura, né, do Alto de Fé de Barcelona. Tanto que nessas 31 publicações de texto, eu conto 2 vezes o Livro dos Espíritos, primeira edição e segunda edição, porque a gente já tem uma mudança de pensamento de 1857 para 1860. Então, na minha concepção, esse corpo kardeciano, que é pouco falado, na verdade, muito pouco ouve ouvir de corpus kardeciano no movimento espírita, que é o conjunto do trabalho de Kardec, né? E precisava ser resgatado. Um outro ponto interessante, para complementar e já chegar na pergunta, tentar chegar na pergunta do Marcelo, é que o espiritismo no Brasil, antes da República, ainda na fase do Segundo Império, ele recebe autorização para funcionar, ou para as casas abrirem espíritas, como uma doutrina filosófica. Por quê? Porque não podia bater de frente com o catolicismo, que era a religião oficial. Então, quando a gente reporta aquele final do século XIX, de meados para final do século XIX, a gente tem que lembrar que a gente tinha uma postura que sim, a religião católica era oficial e tinha que ser seguida, as outras eram marginalizadas, né? Então, tinha esse combate, como é que se chama? Aquele combate religioso muito intenso, né, da defesa da fé. Então, o espiritismo, ele chega no Brasil ali em meados do século XIX, 1800 na verdade, chega um pouquinho antes das teorias espíritas, né? A gente já tem aquela introdução com os homeopatas, o pessoal já estudava magnetismo, sempre houve esse interesse das elites pelo que vinha da Europa, né? Então se comprava isso com... veio da França, veio de Paris, então tinha um status maior, né, do que o que era produzido em outros lugares. Então a gente tem já cria-se, já existe esse núcleo católico forte na população, principalmente na classe mais abastada. Eram poucos os leitores, porque as obras eram em francês, ou seja, eram destinados já a uma elite. Então, se pegar ali os preeminentes espíritas da época, a gente vai ter membros da corte, a gente vai ter advogados, médicos, a gente não tinha a população em geral. Na verdade, esse próprio diálogo que a gente está fazendo hoje, esse debate, até hoje, ele está longe da população e do frequentador comum da casa espírita, né? Porque ele exige todo um conhecimento maior de conceitos que já não é mais passado, tanto nas casas espíritas, e aí já é um problema do Brasil, que também nas escolas, que a gente perdeu. Então, hoje a gente ainda tem escolas de elite, né, as escolas particulares, etc., que ainda tem um ensino mais especializado, que ensina um pouquinho mais, mas a grande parte das nossas escolas públicas não tem. Então, o brasileiro médio, ele não tem esse ensino, esse preparo para trabalhar com temas filosóficos, como aquela elite brasileira do século XIX tinha, e como os pensadores franceses também tinham. Não sei se eu te respondi, Marcelo, mas acho que eu já chutei a bola no caminho.
já botou mais alguns tijolinhos na nossa construção, né? Vamos chamar o Nelson para essa brincadeira aí, para essa nossa conversa, mas antes eu quero apresentar o Nelson. Nelson é formado em economia, é estruturador imobiliário, atualmente atua apenas no ECK, depois de ter trabalhado muitos anos no Grupo Espírita Manuel Bento, que é a nossa sede física em São Paulo, porque lá foram realizados os 2 primeiros LIPs. Então, a nossa gratidão a Manuel Bento sempre será lembrado como ponto de partida das nossas atividades. Ainda assim, o Nelson é um apaixonado pelas áreas de humanidades, um estudioso espírita e um eterno aprendiz. E aí, Nelson, como é que fica a nossa análise hoje, em 2022, sobre esse processo tão tumultuado de saída do espiritismo da França, desencarne de Allan Kardec e depois da estruturação de um movimento que, segundo falaram propriamente o Henri e o Beto, assume uma feição extremamente religiosa e, com ele, a dogmatização do conhecimento e das próprias estruturas. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. É o que ocorreu no movimento espírita e ainda, infelizmente, ainda ocorre. Completando o que o Henri disse também, que o Beto disse, além de o Brasil, à época que foi introduzido o espiritismo, ser um país extremamente católico, havia um problema grande das traduções. Foram poucos os tradutores à época. E todos eles com uma matiz extremamente religiosa. Já começamos daí. E nesse interim, também veio logo para o assunto espírita no Brasil, a malfadada obra de Jean-Baptiste Roustan, Os 4 Evangelhos, que respondeu aos espíritas católicos ainda em formação, o que não era corroborado pela ciência. Então, na época, eles não encontravam muitas das respostas na filosofia espírita. E eles precisavam, digamos assim, de uma muleta, ao que Roustan se serviu, que respondia justamente o que as obras de Kardec condenam: os milagres e as predições dos evangelhos. Não podemos nos esquecer que foram vários fatores que também facilitaram a concepção igrejista do espiritismo. Em 1892, se não me falha a memória, o espiritismo foi considerado proscrito. Era proibido a prática e o estudo do espiritismo. Embora, na época, já sapiente FEB estivesse presente. Então, a FEB, ela tinha no seu corpo muitos notáveis, digamos assim, e um corpo jurídico atuante, que conseguiu proteger a FEB das duras penas legais. E com isso, ela começou a atrair outras casas que foram se afiliando a ela para ficar sob o guarda-chuva, sob a proteção da Casa Mater. Em 1894, quando foi promulgada a primeira Constituição, a Carta Magna, o que houve? Foi decretado a liberdade de religião. Então, o que a FEB viu? Unir-se o útil ao agradável. Ela se declarou uma entidade religiosa, coisa que a maioria das casas espíritas também fazem hoje para fugir dos impostos, mas tudo bem. Então, ela, até um diploma legal, somou o útil ao agradável. Então, ela se assumiu como uma instituição religiosa em 1894. Nesses primeiros anos da Casa Febiana,
houve uma grande sistematização dos estudos baseados principalmente na obra de Rostam. Principalmente. E, como o Beto falou, o malfadado grupo Saião, e muito auxiliou isso. Que a maioria das produções mediúnicas levadas à FEB eram tiradas do grupo Saião. A grande parte das obras. Com isso, a FEB, ela percebeu, agora isso é uma questão mais producente, né? Ela percebeu que os livros de cunho espírita, religioso, tinham mais penetração junto aos brasileiros. Então, o que a nossa querida Casa Mater diz? Vamos investir nesse segmento para trazer adeptos ao espiritismo. Então, não foi apenas um simples e uma devida vontade, perdoe-me, de expandir o ensino espírita, mas sim também um pequeno projeto de poder. Porque quanto mais adeptos, mais numerosos são os lucros. Muito bom, isso. Uma intervenção muito importante para estabelecer aí uma conexão entre a ideia de uma proteção jurídica para as atividades espíritas a partir da configuração religiosa e também uma retroalimentação, porque aquelas pessoas que iam se tornando pouco a pouco espíritas, da mesma forma como aconteceu na Europa, na França, conservavam ainda a sua própria religião, né? Então, era comum termos protestantes que iam no culto e depois iam no centro espírita, católicos que iam à missa e iam ao centro espírita. Kardec, inclusive, chegou a falar disso, né? Que haveriam católicos espíritas, protestantes espíritas, budistas espíritas, justamente porque a proposta do espiritismo não seria substituir a religião de cada um. Mas há um elemento muito importante nesse andar da carruagem que eu quero chamar a atenção e ver a opinião dos nossos convidados. Nós vemos, notadamente, nesse primeiro momento de existência do movimento espírita organizado em nosso país, uma proeminência dos autores encarnados. Depois começa a se dar mais importância aos autores desencarnados, justamente com uma produção mediúnica voltada não só à estruturação econômica e financeira das instituições, como também um polo importante de divulgação fora do movimento espírita das ideias espíritas. Você vê isso assim também, Henry? Vejo, e de uma maneira meio até preocupante, porque isso tudo se deve ao desconhecimento do próprio espiritismo, do método de Kardec. Porque se todos os espíritas, como o Beto falou, eu concordo com ele, não tem todo um conjunto de conhecimentos, mas se pelo menos a base fosse bem estudada, se nós tivéssemos nas casas espíritas, hoje nós temos o ESD, mas o ESD é uma confusão violenta, eles misturam os livros mediúnicos, os ditos dos espíritos, e Kardec fica, às vezes, até pouquinho lá embaixo, uma citação de livros médios. Então, há uma confusão muito grande, porque eles fazem apostilas. Ao invés de usar as obras de Kardec para estudo, eles usam apostilas. Então, isso é muito, eu acho, complicado, porque você começa a transferir, ou seja, transformar um jeito de pensar, um jeito de agir, e até mesmo um jeito de compreender o mundo espiritual de uma maneira diferente. Vamos lá. Hoje,
a grande maioria dos espíritas acreditam erroneamente em mundo espiritual materializado, onde você tem colônias espirituais, você tem abismos, você tem umbrais, você tem locais, onde você vai no livro dos espíritos, você vê que, é claro, não existem lugares circunscritos. É impressionante, as pessoas não conhecem o livro dos espíritos e não conhecem o livro dos médiuns. Nós temos um grande número de reuniões mediúnicas sem os médiuns e nem os componentes da reunião conhecerem o livro dos médiuns. E, na prática, conversando com espíritos, a grande maioria é mistificada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nascimento da FEB nasceu disso aí, de uma reunião mediúnica, onde você não tinha o conhecimento do método de Kardec, e você teve todo um processo de mistificação, onde os espíritos vieram em nomes grandes, como Jesus, Kardec, a Maria, e as pessoas acreditavam nisso, ficaram mistificadas, levaram isso para a FEB. E o Bezerra de Menezes, como era muito religioso, mariolatra, né, ele adorava Maria, caiu como uma luva. Então, nós tivemos uma mistificação coletiva muito forte, e isso é complicado, porque se a gente não... Hoje em dia, a gente tem para a gente... Essa cultura, como o Wilson Garcia falou, híbrida, ou seja, está misturada, está enraizada, é difícil. Então, cabe a gente trabalhar nisso, e muito. Por quê? Eu acho até que a gente tem que ser direto. Muitas pessoas falam, não, mas a gente não pode, tem que tocar sim. A gente tem que falar, a gente tem que citar obras, porque é dever do espírita falar e mostrar exatamente a doutrina. E isso, a gente percebe que a grande massa, ou seja, a grande massa de espíritas, eles não sabem nem que são rostanguistas, na verdade. Não são espíritas, são rostanguistas. E acreditam nisso. Você veja, já cheguei a ver um folder de um congresso espírita que tinha Nossa Senhora com um menino Deus. Se você olha, parece que é um retrato medieval daquela Santíssima Mãe, aquele negócio. Então, quer dizer, é muito complicado você ter hoje em dia um espírita adorando Nossa Senhora como a Maria de Nazaré e Jesus Cristo como Deus. É difícil, mas todo mundo numa casa espírita, quando vai fazer uma oração, raríssimas são as pessoas que falam em Deus. Deus Todo-Poderoso. Mestre Jesus vem em primeiro lugar. Não é errado? Não. Só que as pessoas praticam isso achando que estão corretas, mas, na verdade, isso é catolicismo. Você está numa casa espírita fazer um Pai Nosso, catolicismo. Então, esse comportamento e pensamento católico está enraizado e precisa ser transformado. Esse ponto é importante, sabe, Henry? Eu vou puxar o Beto, então, para essa conversa, para perguntar a ele até que ponto Kardec não tem responsabilidade nisso. Ou seja, nós sabemos, por estudarmos as obras de Kardec, as 32 obras de Kardec, que ele afirmou peremptoriamente em muitos trechos, em muitos capítulos das chamadas obras fundamentais, assim como em trechos da Revista Espírita, que o espiritismo seria cristão. E, por ser cristão, estabelece aí uma diferença semântica entre Cristo, que é o personagem mítico e místico criado pela Igreja originária, naquele momento em que a religião do Estado romano passa a ser o catolicismo, o cristianismo na forma católica, e Jesus de Nazaré, que é um personagem que, mesmo respeitando a religião originária do seu povo, da sua família, jamais estabeleceu no seu derredor a configuração de uma religião. Quem define o cristianismo como religião é Paulo de Tarso. Né? E, a partir daí, este modelo, quando Kardec peremptoriamente diz o espiritismo é cristão, automaticamente nós estamos à vontade para trazer todos os dogmas, todas as verdades, todos os princípios das igrejas cristãs, já bastante diversificadas, para o espiritismo. É isso mesmo, Beto? Sim. Sim, é bem nesse sentido. Na verdade, Kardec deixa muitas pontas soltas, né? Ele
como é que eu vou te dizer, ele era muito preocupado com as palavras que ele usava, ele tentava tipificar bem para que ele estava usando cada termo. Então, quando ele falava em cristianismo, ele já tinha deixado bem claro que ele estava se referindo à moral cristã. Então, era o estudo moral. E a religião era religião no sentido filosófico. Então, interpretações a partir desse religião no sentido filosófico é que abriram, são uma parte do problema, né, que acaba abrindo caminho para o religiosismo. Não só isso. Antes tu tinha me perguntado dos cismas, né? Então, o primeiro cisma espírita já começa ali em 1861, né, o começo do trabalho do Rustang, e ele já começa a divulgar o trabalho dele, etc., com a proeminência que ele tinha em Bordeaux. Algo que Kardec vai verificar quando ele vai lá fazer a viagem espírita, né, passa por Bordeaux, etc. Então, ali a gente já tem um princípio de cisma, 1866, com a publicação dos 4 evangelhos, depois o desencarne do Kardec só piora. Então, quando chegam essas primeiras traduções aqui, que o Nelson citou antes, né, eles já chegam os 2, Livro dos Espíritos e os 4 Evangelhos. E aí eu vou citar um autor, que eu sei que o Marcelo gosta muito, que é o Herculano Pires, no livro O Verbo e a Carne. Né? Tem uma passagem do livro, não me lembro o capítulo agora, gente, mas ele fala justamente do alento que foi para aquela mentalidade católica da época, dos pensadores Bezerra, Saião, etc., então, o alento para eles que foi o Rustang, no sentido do contraste com o racionalismo kardecista, que eles consideravam frio demais. Isso eu parafraseando o Herculano Pires. Né? E é o que a gente vê, o Nelson agora acabou de falar nisso, que a própria FEB, no seu parque editorial, percebeu que os livros religiosos, ou mais, né, aqueles livros com títulos chamativos, têm uma maior entrada no mercado, uma maior procura por parte do público leitor. Então, é mais fácil de ser processado pelos fiéis, vou botar entre aspas, os fiéis, essa mistura. Marcelo, se tu me permite, eu só queria fazer um complemento ali do que o Nelson falou, bem rapidinho. Em 1890, no artigo 157 do Código Civil, o espiritismo foi proibido total, né? Porque a República tinha tido o golpe da República, em 1889, eles estavam tentando fazer as pazes com a elite, principalmente a elite católica dominante. Então, eles tentaram barrar todos os pensamentos diferentes. Isso depois vai cair em 1894, quando a gente tem a liberdade religiosa. E nessa época, aí puxando de volta para o nosso assado, a FEB ela era só um puxadinho, né? Na verdade, ela tinha ali, era uma salinha, a FEB era um centro espírita, reduzido de tamanho, né? Não tinha o grau que tem, e eles estavam em pleno embate. Então, quando se fala em Bezerra de Menezes, hoje, para buscar biografias de Bezerra de Menezes, geralmente tu vê, o Bezerra Santo, o Bezerra Bom Velhinho, etc. Mas tu vai ler as páginas do Reformador, acho que o Torteroli não devia pensar assim, porque o embate era cruel, ele chegava ao ponto da difamação, sabe, com relação ao outro, que o outro era moralmente baixo, etc. Então, foi violento essa troca de artigos, essa troca de farpas entre eles até ter uma consolidação da FEB, só que a consolidação dentro da federação, né, dos rustanguistas. Tu tinha a briga entre os místicos e os científicos, né, mas os científicos acabaram perdendo a briga, o Torteroli perdeu, o grupo do Bezerra, o grupo religioso acabou vencendo. Muito bom. Essa ideia, Nelson, que nós temos hoje de um início tranquilo, águas calmas, céu de brigadeiro, parece ser uma romantização, uma poetização da história do espiritismo no Brasil. As pessoas acham que tudo foi pré-determinado, tudo foi construído na espiritualidade, que pessoas especiais foram colocadas em determinados postos para coordenar, para orientar o movimento. E isso ainda existe até hoje, não é mesmo? Sim, existe até hoje, sim. Retornando ao que o Beto estava falando aí, a FEB, quando assumiu pela segunda vez o Bezerra de Menezes, já haviam várias publicações dele no Reformador, foi bem, ele me lembrou agora, sob o pseudônimo de Max, todas elas extremamente religiosas, pouco espíritas. E na volta de Bezerra ao corpo da FEB,
ele abraçou definitivamente o grupo Saião, o grupo dos humildes. As suas teorias, as psicografias de Isabel, de Frederico Júnior e por aí afora, que eram todas extremamente religiosas. E, pasmem, tem muitas psicografias de Kardec, viu? Muitas. Não é uma só, não. Tem muitas. Onde você vê um Kardec extremamente religioso, em total contraponto ao que Kardec era. A crítica e a racionalidade. O bom senso acima de tudo. Só retornando um pouquinho ao que você falou, Marcelo, as brigas foram intensas. Quem pensa que Bezerra de Menezes era um santo, como o pessoal pinta hoje, vai ficar pasmo. Não podemos nos esquecer que Bezerra de Menezes, antes de médico e antes de benfeitor, porque ele tinha obras de caridade, sim, ele era um político. Ele foi um político muitos e muitos anos e atravessou todos os pontos nevrálgicos da passagem do Império para a República. Até pintam ele como se fosse um abolicionista, que não é muito bem verdade, não, mas ele tem um livro lá que ele escreveu, passando o pano na elite e projetando uma futura libertação dos escravos. Não era para ontem, não, era para amanhã. E nesse processo da volta de Bezerra à FEB e o apoio do grupo de Saião, Bittencourt Sampaio, etc., ele usou todas as armas possíveis e imagináveis nos jornais, inclusive na revista Reformador, para aniquilar o grupo dos científicos. E, assim, ele permitia bondosamente, quem ter a curiosidade de ler o Reformador vai ver isso, ele tinha a bondade de permitir que os científicos se manifestassem através de textos no próprio Reformador, só que sem assinatura. Olha que bondade. Quer dizer, quem estava defendendo os científicos? Não se sabe. Ele tirou, ele simplesmente sepultou Torteroli. Que pessoa magnânima, né? Maravilhosa. Kardec chamaria isso de mensagens apócrifas, né? Para lembrar, inclusive, o conteúdo das suas obras, né? Mensagens que, ora, são assinadas por espíritos bem postulados na hierarquia espiritual, ora, são mensagens gerais, sem assinatura, para demonstrar uma pseudo-unanimidade na questão das informações trazidas pela espiritualidade. Vou botar um pouquinho mais de pimenta nessa conversa para perguntar ao Beto o que é, em essência, a FEB. Hoje, na época, a gente tem que ser... Marcelo, assim, ó, eu vou cair hoje, então, nos dias atuais, tá? E vou fazer um pensamento aqui, chegou até a cair o celular. Hoje eu tenho uma visão diferente, tá? Uma visão que foi mudando ao longo desses 4 anos a respeito da FEB. Tá? Então, eu acho que quando eu cheguei no DCK, lá em 2017, né, que vai fazer 5 anos, isso, cara, ano que vem, eu tinha uma perspectiva interna, né? Aquela visão insider, que está dentro do movimento religioso e etc. Então, eu passei por um período de transição, acho que tu acompanhou essa fase, né, minha de sair de um centro federado, etc., até chegar no Centro Cultural Espírita, né? Me apresentou o Salomão, na verdade, em 2018, e foi quando eu entrei no CCEPA, e hoje eu já me vejo numa posição outsider do movimento. Eu vou te dizer que hoje eu estou sintonizando mais com o pensamento do John Aispura, nesse último artigo que ele escreveu sobre os diversos espiritismos, sabe? Tem um monopólio do termo espírita, sabe? Eles têm o direito deles de serem espíritas com aquele movimento, etc. E eles têm a sua devida proteção legal de culto e etc, etc. Então, a FEB, do meu ponto de vista, hoje, ela é um grande templo, né? Hoje é o que ela se tornou, é uma igreja. Então, ela é uma religião institucionalizada, hoje, né? Essa digressão que a gente está fazendo, a gente está retornando lá para o século XIX, a gente nem chegou no meado do século XX ainda, que é o próprio Pacto Áureo, né? Mas são todos movimentos de consolidação.
Um de vocês agora, acho que foi até tu, Marcelo, que citou o processo da igreja, né? O cristianismo ali, quando a igreja de Roma, a pequena igreja de Roma, se une ao Império Romano, com a conversão de Constantino, e se torna a igreja católica. Né? Então, a gente tem isso aí de 320 até 380, mais ou menos, também um período de um século, mais ou menos, de consolidação, que eles aproveitam toda aquela estrutura do império, etc., e fazem as devidas conversões, né, do cristianismo católico. E na FEB a gente tem esses movimentos também. Né? Começam ali, final do século XIX, 1890, que é um pequeno grupo, na verdade é uma salinha de um grupo, dentro da sociedade acadêmica, e que depois cresce. Né? E ao ponto de, no meados do século XX, em 1949, tem a instituição do Pacto Áureo. Aí já não sei se estou pulando demais no tempo, mas na época da assinatura do Pacto Áureo, a FEB estava para sofrer um golpe bem definitivo. A Liga Espírita estava para formar um congresso e talvez até uma confederação brasileira que ia ter uma horizontalidade entre as federativas. Esse era o projeto apresentado no congresso. Algo que foi debelado naquela assinatura do Pacto Áureo de 5 de outubro. Eles têm uma verticalização. A FEB vai lá e promete para eles, não, vamos fazer um conselho federativo. Tudo bem, eles fizeram o prometido conselho, mas qual é a autonomia desse conselho se ela é vinculada à FEB? Ela está sob o controle do presidente, que podia, na época, nomear os conselheiros. Então, se acaba a horizontalidade, é uma verticalidade total. Voltando de novo Herculano Pires, né? As bulas papais emitidas a partir daí. Ele compara o que vem as determinações de entrar dentro de um centro e dizer, vocês vão ser espíritas assim, assim, assados, se vocês não forem assim, vocês não são espíritas. E é um pensamento que já vem lá de Bezerra. Agora citando aqui o Nelson, também não vou me estender muito, mas eu fiquei surpreso de ler alguns artigos. Eu até falo, pessoal, procurem Reformador, 1894, 95, 96, vão ler artigos escritos pelo próprio. Tu tem uma figura de um Leopoldo Cirne, é Cirne ou Cisne? Cirne, Leopoldo Cirne. E pedia paz, vamos ter paz entre os segmentos. E Bezerra diz, não, paz não. Nós temos que ter guerra contra... Essas são as palavras dele, guerra contra todos que são contrários à luz. Então, todos que pensam diferente daquele molde são das trevas, são falsos profetas, etc. É um discurso que seguiu, né? Ele foi crescendo ao longo dos primeiros anos do século XX e teve seu ápice ali, a assinatura do Pacto Áureo. Hoje ele está consolidado. Né? Para usar uma expressão da moda, teria sido Bezerra terrivelmente espírita? Pois é. Crédulo, talvez, enfim, ele era, para a visão religiosa, ele era um apóstolo. Na verdade, eu tive a coragem de pegar uma biografia do Bezerra, não vou citar, conhecida, para ver aqui, só para folhear, que é do Aziz Curi. Ele chega ao ponto de comparar o Bezerra, que o Bezerra seria a reencarnação do apóstolo Lucas. Aí o que eu vou comentar? Aí fica difícil. Mas isso não é privilégio dessa biografia, né? Porque há um fetiche no movimento espírita em identificar personagens que estão no espiritismo com missões anteriores na Santa Igreja Madre Católica. Né? Isso há com a grande maioria dos líderes espíritas da atualidade, se não expressamente se dá a ideia de que teria sido aqui ou ali, estaria dentro do seio da igreja, teria sido um reformador da igreja, um transformador, um grande literato dentro da igreja, como em relação aos guias espirituais, né? Raro é o guia espiritual que não tenha uma estrutura de batina por trás dele e que não tenha participado de alguns momentos de desenvolvimento da própria ideia cristã no planeta. Nelson, o que é a FEB hoje? A FEB hoje, ela é o que ela sempre foi, nada diferente. Ela é uma instituição religiosa. E, lógico, uma empresa muito lucrativa. Por isso, eu só quero retornar uma coisinha lá, um pouquinho atrás, eu já continuo o raciocínio. Até está na nossa chamada, um projeto de poder.
Então, o que ocorre? Quando a FEB perde Bittencourt Sampaio, Saião, Bezerra, Isabel, ela cai numa falta de produtividade de obras, de romances e de mensagens mediúnicas. Para suprir isso, o que a FEB faz? Ela começa a trazer romances espíritas estrangeiros para o Brasil, para completar a sua grade, porque ela não tinha mais produção mediúnica. Ela simplesmente parou. Nesse interim, um notável homem de origem humilde surgiu em Minas, chamado Chico Xavier, com uma obra chamada Parnos Odali Túmulo, que o pessoal da FEB, na época, então, bancou isso. Bancou a edição. E, a partir e viu a potencialidade lucrativa e evangelizadora da obra de Chico Xavier. E ele pegou insistentemente na revista Reformador, enaltecendo durante 2, 3 anos as qualidades de Chico Xavier. E não que ele não as tivesse, não é isso. Mas a intenção de que? Fazer o quê? Um argumento de autoridade. É isso que a FEB estava se utilizando desde a época do Saião, tentando criar um argumento de autoridade, que também é um argumento de poder econômico. Quando o Chico escreve Nosso Lar, que foi um estrondo, uma obra maravilhosa, a FEB falou, achei meu filão. E ela investiu pesadamente. E os autores encarnados, que tinham obras interessantíssimas, ficaram relegados a segundo plano. Relegou-se Leon Denis, relegou-se Bozano, ficou todos os autores estudiosos do espiritismo relegados a um segundo plano. O negócio da FEB eram romances religiosos. Tanto é que as Cartas de uma Morta, que também foi Chico que psicografou, como não fez sucesso, a FEB simplesmente engavetou. Engavetou simplesmente isso. Mas se você percebe, tudo isso vem querendo constituir desde sua criação um argumento de poder. É onde chega no que Beto disse, no impacto áureo, eu gosto de falar que é impacto, que a USE mais as federações do Rio Grande do Sul, Minas e São Paulo estavam apostando na criação de uma confederação nacional, para justamente implementar realmente, acabar com os vários espiritismos que haviam no Brasil. E tinha vários já espiritismos naquela época. Cada um entendia e fazia o que queria, que achava por certo. Então, o que o movimento sério queria? A uniformização e o estudo de Kardec acima de tudo. Nesse inteirinho aconteceu 2 congressos da CEPA. No segundo congresso, durante o segundo congresso, o que Vantuil fez? Catou 18 representantes, inclusive bate com os 18 pontos do Acordo de Cavalheiros, digamos assim, né? Do Acordo de Cavalheiros, que instituiu o malfadado Pacto Áureo. Sendo que, na época, a FEB já estava querendo substituir os livros de Rustam pelo Nacional, que era a psicografia de Humberto de Campos. Tanto é que um dos artigos da nossa querida Carta e Pacto Áureo, ela falava o quê? A disseminação dos ensinos e do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Esse ponto realmente está na tela. Esse ponto está na tela aí, né? Falem do Pacto Áureo. Na minha opinião, uma armação febiana desencarnada e encarnada. Não sei quem é que comentou, porque não está com a utilização do código, né? Mas, de qualquer maneira, é isso que o Nelson está colocando, né? Você tem um engendramento, uma acomodação de cadeiras para partir para uma ideia de organização nacionalizada do movimento espírita. Nelson, eu te cortei um pouquinho, porque eu quero ouvir o Henry também a respeito disso. O que é para você, Henry, a FEB? Eu vou dizer para você o que é a FEB, que aconteceu comigo na carne mesmo. E aí, foi interessante. Logo naquela época da Gênesis, da 1918, e aí o Beto nem sabe disso, eu vi uma palestra dele falando sobre as diferenças da Gênesis. Eu tinha acabado de ler a Gênesis e a revista espírita toda. E aí essa palestra do Beto me inspirou para fazer uma palestra aqui na Paraíba. E eu fui a uma casa, né? Se vocês já viram um palestrante atrás de uma casa para dar uma palestra, foi o meu caso. Eu cheguei e disse, eu quero dar uma palestra sobre a Gênesis. Aí o cara, não, Gênesis, que obra é essa? Eu disse, não, é a Gênesis de Allan Kardec. Não, mas Allan Kardec é complicado, a gente só quer saber se for um negócio sobre vamos falar sobre os assuntos mais amenos, amor, caridade. Eu não consegui, até que surgiu uma casa que aceitou, e eu fui fazer a palestra, eu não sei, eu achei interessante, dia 4 de outubro, no dia do aniversário de Allan Kardec, no domingo. Fiz a palestra, tudo bem. E depois eu recebi o convite para fazer uma outra palestra no outro casa. Quando eu vou chegando na casa, o dirigente chegou, me parou na entrada e falou, vamos conversar antes. Porque tem 4 representantes da FEB aí no auditório, já falaram com a gente, disseram que você não fizesse a palestra, porque a palestra é muito polêmica. Eu falei, não, mas como assim? Não, a palestra é muito polêmica, vai trazer assuntos que não vão interessar as pessoas. E aí eu falei o seguinte, olha, eu trouxe aqui uns registros, história, eu só quero mostrar a verdade. Resultado, não dei a palestra, fui proibido, me pegou de calça curta, sinceramente, naquela história de você querer falar a verdade, às vezes você fica pensando que não chegar a esse ponto, e chegou, né? Eu fui proibido de dar palestra. Quando eu falei, bom, então eu vou dar palestra na minha casa. Quando eu cheguei lá, o dirigente disse, não, aqui não. A gente já viu que você fez em outra casa espírita, a gente não quer, porque não quer confusão, não sei o quê. Então, é isso que vocês estão falando. É uma instituição, igreja, um templo, que fica querendo ditar o regime, como se fosse uma própria religião mesmo, onde aqueles que estudam, principalmente as obras de Kardec, são marginalizados, por incrível que pareça. Dentro do grupo mediúnico, eu fiquei 5 anos tentando impor, junto ao presidente da casa, o estudo dos livros médios. Eu não queria, só queria estudar diálogo com as sombras, antes do trabalho mediúnico. Eu falei, gente, a gente tem que estudar os livros médios. Os médios nunca leram livros médios, não sabem o que é evocação. Então, é isso que é a fé. É uma instituição que, como o Nelson foi muito feliz, né, e falou que é um projeto de poder, e ela tem, o filão dela é isso aí. Então, quando a gente vai falar em qualquer lugar, e aí Marcelo, Beto, a gente fala assim, romance mediúnico é uma literatura que é complicada. O pessoal cai em cima, porque o pessoal só lê isso, né? E não se interessa pela obra de Kardec. A grande maioria não lê o livro de Espírito. Não, Céu e Inferno e a gente, ninguém lê. E é impressionante o desconhecimento. E tem é quase uma lei máxima que se faz no movimento, quer dizer que tudo é amor. Você não precisa estudar, você não precisa fazer. Você tendo amor, você servindo o próximo, você é espírito e pronto. Então você vai para uma casa espírita, fazer assistencialismo e tá feito a sua... Aí fica todo mundo fazendo o quê? Vai para a casa espírita, assiste uma palestra, que é quase uma missa. Depois disso, você sai, vai para casa, não lê nada, no máximo um romance com água e açúcar, e aí fica, né?
E é isso aí. Para mim, viu, eu concordo com todos os três aqui, que eu também penso dessa forma. Muito bom. Então, eu consegui listar, conforme a definição de vocês, que a FEB é um templo, a FEB é uma igreja, há uma diferença semântica entre templo e igreja, né? Igreja é a configuração oficial do cristianismo a partir do catolicismo, e templo é qualquer outra agremiação de natureza religiosa. É uma empresa, porque possui interesse econômico, possui uma forma de arrecadação de recursos para a sua manutenção e para a manutenção desse chamado projeto político. E o próprio projeto político também está presente na ideia de que ser a FEB uma associação de cunho político, político-doutrinário. Então, aí nós conseguimos esquartejar, esquadrinhar o que é a FEB. Mas é preciso que a gente estabeleça também alguns parâmetros que são, via de regra, desconhecidos do público em geral, que frequenta a casa espírita, que passa a entender que a organização das casas espíritas numa cidade forma um conselho, uma união regional espírita. Essa união desses conselhos ou uniões regionais forma uma federativa, e nós temos 26 federações, uma para cada estado, e uma no Distrito Federal. São 27 as entidades que compõem aquilo que vocês disseram, que é o Conselho Federativo Nacional, mas que muita gente não sabe que em diversos estados da federação existe mais de uma federação, mais de uma entidade associativa, mais de uma entidade congregativa. São Paulo tem várias, né? O estado do Rio de Janeiro tinha duas que agora se unificaram e viraram uma só. O estado do Ceará, por exemplo, tem duas, né? Então, essa ideia de que nós temos um único movimento espírita no Brasil é uma falácia, é uma fantasia, né? Um outro detalhe, a FEB foi criada e se manteve, nestes mais de 100 anos que atua no movimento espírita brasileiro, a feição de um centro espírita. As pessoas pensam que a FEB é a união das federativas estaduais, que, por sua vez, é a união dos centros espíritas, que, por sua vez, é a união dos espíritas em cada uma das cidades desse país. Não é. A FEB é apenas uma associação espírita, um centro espírita formal. A FEB tem em torno de 60 associados atualmente. E essas pessoas dão conta da responsabilidade da gerência do chamado movimento espírita brasileiro. As federativas formam, é bem verdade, o Conselho Federativo Nacional, que é um órgão de natureza consultiva, é um órgão de natureza para-administrativa, porque não tem poderes estatutários, não tem poderes associativos, e esta ideia de conselho, este conselho, é presidido pelo presidente da FEB, que é o presidente de um centro espírita. Então, isso tudo determina as relações, determina os princípios, determina os fundamentos, controla as associações espíritas, de modo assim, se você não fizer do jeito que nós estamos estabelecendo, você vai ser desfiliado, você não vai permanecer na entidade, né? Então, nós temos, sim, um projeto político de poder bem claro, bem estruturado, que se baseia numa palavrinha que é uma pílula que foi dourada, chamada unificação. Unificar significa convergir propósitos, não é? Mas, na verdade, nós temos uma uniformização, né? É um estabelecimento de um padrão, de um modus operandi, de uma forma de estruturação, e quem pensa diversamente disso é execrado, como foi o nosso Henry, proibido de fazer a palestra. Quantos de nós já passamos por esses processos de indexação, por esses processos de separativismo? Quantos de nós já fomos chamados de obsedados? O irmãozinho está obsedado. Esse tipo de ideia não tem que ser trazida para a casa espírita. Não é assim, Henry? Exatamente, é isso mesmo. E a gente também não pode esquecer que quando você começa a ler as obras de Kardec, você começa a mudar a matriz de pensamento, porque tem isso também, né? Tem gente que lê, por exemplo, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e usa como se fosse uma Bíblia. Não é de jeito nenhum. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea
de mensagens de espíritos católicos, que Kardec pega os textos bíblicos e faz uma análise, um estudo ali. Só que as pessoas equivocadamente pegam isso, leem textos soltos, sem contextos, e acabam fazendo palestras em cima disso. Eu já vi, numa casa espírita, que eu era o coordenador dos palestrantes, um palestrante falar em castigo, que Deus castiga, que não sei o quê, porque ele estava lendo o texto do Evangelho. Aí, quando ele terminou, que eu estava dirigindo a reunião, eu fui falar, olha, pessoal, castigo não é bem assim e tal, fui fazer toda uma desconstrução da palestra. Quando chegou no final, eu fui conversar com ele, olha, não pode, você não pode confundir. Ele disse, mas está no texto. Sim, mas o que tem que estar no texto? Não, mas está lá no texto, o Evangelho segundo o Espiritismo. Falei, olha como é o título, é Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Espiritismo segundo o Evangelho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas vão ler a obra de Kardec e vai pensar só em texto. Tem amigos nossos espíritos que pegam um texto de Kardec, eu já vi isso muito no Facebook, quando você vê o texto, Kardec está falando uma afirmação, ele coloca, olha, que Kardec está dizendo que o Espiritismo é religião. Pegou o texto de 68, do Livro dos Mortos, porque Kardec, ele vai fazer uma refutação, primeiro ele fala o argumento, para depois ele combater o argumento. A pessoa pegar um texto isolado de Kardec e colocar, falando que ele falou isso, é muito equivocado. Então você tem que ler tudo, você tem que ler todo o raciocínio, porque ele faz todo um desenvolvimento. As pessoas vão ler a obra de Kardec, infelizmente, como se fosse uma coisa sagrada. E aí complica a cabeça de todo mundo. A gente tem que ver que são vários espíritos falando de todo tipo e Kardec botando isso para a gente analisar, para a gente fazer uma série de estudos. Então, aí, as pessoas falam, é muito difícil Kardec. Não é difícil. O problema é que você vai ler Kardec com uma visão religiosa. Você se atrapalha. E muito mesmo. Então, é isso. A gente tem um problema sério. As pessoas estão... Outra coisa, o vício do romance. O vício. Kardec, na revista, tem muita gente que fala que Kardec nunca falou de romance. Falou, sim. Teve um espírita, se eu não me engano, 67, dos romances espíritas, tem um artigo sobre isso. Era bom as pessoas lerem, que ele fala exatamente sobre isso. Olha o Nelson aí. O Nelson apareceu. Tudo bom, Nelson? A evocação deu certo. Você não precisa aparecer, não, Nelson. Só sua voz já deixa bem... Então, as pessoas se acostumam a ler historinha. Quando você vai com uma leitura de estudo, o cara fica se enrolando, porque até a própria matriz de raciocínio dele é católica. Isso é um problema grave. Nelson, você também já foi indexado? Muitas vezes. Muitas vezes, não foram uma só, não. Porque é o procedimento padrão dos religiosos, me desculpe. Eu comecei em várias casas espíritas, e na última casa que eu frequentei, eu passei vários anos sugerindo grupo de estudo, nunca consegui. Eu falei, não, eu não preciso coordenar nada, põe um grupo de estudo, eu quero estudar. Segue uma sala da instituição, nunca consegui. E olha que a instituição não é pequena, não, hein? Uhum. E você, Beto, já foi indexado também? Já, claro. Principalmente naquela nossa fase ali de final de 2017, começo de 2018, acho que foi o ponto máximo, né? Na verdade, eu fui defenestrado, né? Vai! Aí eu caí no CCEPA. Marcelo, me permite, eu queria dar os parabéns para o Henry pelo trabalho que ele fez no começo do ano, ali na TV Allan Kardec TV, na verdade. Eu fiquei muito feliz de ver, porque eu me lembrei do nosso primeiro encontro dos ECKs em outubro, lembra? De 2018? Teve uma hora que o pessoal me perguntou, mas o rustanguismo é o corpo fluídico de Jesus, e eu me lembro que eu falei na época, não, o rustanguismo não é só isso. O rustanguismo são mais coisas, são mais teses dele, não é só tirar o nome do Rustang ou a obrigatoriedade de estudar Rustang no Estatuto, se as teses dele já estão difundidas nas obras espíritas. E o Henry fez um trabalho muito bom nesse sentido. Isso que ele falou agora, de ter espíritas que são rustanguistas e não sabem. Aí eu me lembro também de 2018, que a gente tinha até no meio de nós aqui, né, alguns,
que meio que apareceram para ver o que estava acontecendo, que história é essa da Gênesis, acabaram saindo e indo para outros grupos depois, mas até que no meio teve também. Porque as pessoas confundem essa ideia de debater com se debater, né? Com criar embates insolúveis, né? A figuração proposta por Kardec é a do debate, é a da apresentação, da contraposição entre as ideias e que cada um escolha as melhores, cada um escolha aquelas que são realmente mais compatíveis com o seu modo de pensar. Não existe um único modo de pensar o Espiritismo. O Espiritismo vai se encaixando. O que nós não podemos é colocar no Espiritismo as nossas crenças pessoais, as nossas idiosincrasias, as nossas manias, os nossos dogmas, aquilo que a gente gostaria de ver no Espiritismo, porque faz parte da nossa realidade, do nosso roteiro diário, da nossa fé, da nossa crença. Por isso, Henry, essa ideia que você tem esposado há algum tempo, da necessidade de nós realmente buscarmos os textos originais, ela vem sendo explicitada pelo ECK desde o momento em que a gente tomou conhecimento das primeiras adulterações, e eu vou repetir em alto e bom tom, adulterações. Adulterar significa retirar a condição original, compuscar, mesclar com outras teorias, inserir, enxertar no corpo doutrinário ideias que são alienígenas. Então, nas obras de Kardec, nós já estudamos a Gênese, já estudamos o Céu e o Inferno, e agora vamos estudar comparativamente uma obra que foi alterada por Kardec em vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas duas anteriores, nós percebemos alterações que são modificações do próprio pensamento de Kardec, ao lado de adulterações, que são indivíduos movidos por índoles quaisquer, que colocam o seu dedo, a sua digital na obra de Kardec, para alterar a sua substância. Então, esse trabalho é muito importante, e é por isso que vários pensadores vêm se achegando ao ECK, e aqueles que não estão preparados para determinadas verdades, é natural que sigam o seu curso, que encontrem outros locais onde possam externar as suas verdades pessoais e os seus desejos. Henry, o que é que se pode ser feito hoje para resgatar Kardec e alcançar uma ideia diferente desse império da verdade que vige no mundo federativo? A única coisa que deve ser feita é o estudo das obras. O estudo das obras. E fazer o que ele falou. Começa com o que é o Espiritismo, vai lendo e vai formando grupos. Que é interessante também o estudo em grupo. Pega as pessoas que querem estudar Kardec e vamos estudar junto. Porque é muito importante o foco. Eu não posso ficar estudando sozinho e tendo a minha interpretação. É interessante isso que você falou, Marcelo. Tem que ter pessoas com foco diferente. Nós temos que debater, nós temos que ver cada um tem uma visão, cada um tem um jeito de ver. Isso que Kardec fez questão de mostrar em toda a revista espírita. Você tem que estudar junto e, de preferência, as obras. E com relação a isso que você está falando, Marcelo, sobre a adulteração, concordo, assino embaixo com você. E, viu, Beto? Para a pessoa perceber essas adulterações, como a gente conseguiu perceber, não tem outro jeito. É estudar, pegar as duas. E eu aprendi um método com o Barton Eaton, que escreveu muito sobre Jesus histórico. E ele fala assim, se você quiser comparar os evangelhos, não lê na vertical, lê na horizontal. Então você lê o primeiro capítulo de um, de outro, de outro. Eu fiz isso com a Gênesis. Eu peguei o primeiro capítulo da quinta, fui para o capítulo da outra vez, da primeira versão de 68, e fui fazendo esses textos. E você percebe claramente a mudança de raciocínio. Como o Marcelo falou, ora você percebe que Kardec, mas ora é uma mudança muito grande do raciocínio. Você percebe exatamente aquela mudança, um viés religioso forte, aquele capítulo do capítulo 18, aquele capítulo é uma bagunça da quinta edição, é complicadíssimo, você não consegue entender. Então, quando você vai fazendo o Céu e Inferno também, quando você vai fazendo esse estudo, você vai percebendo
Você vai percebendo todo o movimento. Agora, é como o Marcelo sempre fala, é sutil, Marcelo. Você só percebe se você estudar com muito, porque quem mexeu de uma maneira bem sutil, ela pegou ali que você quase não percebe. Então, recomendo estudar as duas, recomendo estudar tudo. E outra coisa, botem sempre um pé atrás quando vem a coisa de um espírito que falou. Qualquer espírito, demônio, luz, o que for, disse uma coisa, bota um pé atrás. Não acredita em espírito. Nós temos que fazer o quê? Analisar sempre. Temos coisas boas? Temos muitas coisas boas. Mas, nunca esquecer que a doutrina dos espíritos é a doutrina do livre-arbítrio. Tudo que se vier do espírito, mandando, fazendo, você fazer uma coisa ou outra, joga para lá. Vamos voltar para Kardec, que é livre-arbítrio e é livre pensamento. Ô, Nelson, quero te puxar para essa questão aí que o Henry acabou de enfocar, né? Nós somos acusados, muitas das vezes, de sermos puristas, né? O ECK, o próprio nome está dizendo, Espiritismo com Kardec. E nós já fomos acusados de ser redundante, porque eles dizem assim, existe Espiritismo sem Kardec? E nós responderíamos, e como tem Espiritismo sem Kardec? Tem Espiritismo sem espíritos, né? Sem os desencarnados, sem a orientação. Tem gente que acha que pode fazer movimento espírita apenas com a opinião dos pretensos sábios. Então, vou te jogar na fogueira, Nelson, para te responder o seguinte. Se nós, conforme o Henry, não podemos acreditar pia e cegamente nos espíritos desencarnados, que são os guias das casas espíritas, que são os mentores dos trabalhos espíritas, e são aqueles que são, digamos assim, considerados oficiais por médiuns oficiais do passado, do presente, quiçá do futuro, querem eles, nós também precisamos ter os dois pés atrás, e não apenas um, com dirigentes, palestrantes, expositores e coachings espíritas, é isso mesmo? Perfeitamente. Agora, só um detalhe, vocês não são bons espíritas, de jeito nenhum. Vocês não querem doar ectoplasma para me materializar nessa live. Eu não consigo me materializar nessa live. É só a voz. Pelo amor de Deus, né? Aí é o espírito católico. Bem, só vamos lá. Verdade, só. Com essa, a respeito disso, eu quero também retornar um pouquinho lá atrás. Quando eu falei, eu citei que o Quintão apoiou imensamente Chico Xavier, que era um desconhecido dos rincões de Minas, não podemos nos esquecer que esse atual debate das alterações nas obras de Chico não é de hoje. Que logo após, já na segunda edição de Parnas do Além Túmulo, houve adulterações na obra, tornando-a mais religiosa. E acrescido outros tantos poemas que não constavam do original. E não sabemos se é de Chico, a psicografia, ou não. Porque a FEB gentilmente destrói os originais, caridosamente, para preservar o meio ambiente. Deve ser isso. O que a FEB fez? Destruiu os originais. Destruiu os originais. Incinerou, quer dizer. Incinerou. É para ecológico, né? Interessante. Então, bom, bem, deixemos isso. Essa questão aí, acho que está pacificada, né? Primeiro, a necessidade de termos esse pluralismo no debate espírita para permitir que vários quadrantes, várias interpretações sejam colocadas lado a lado. O Henry mesmo colocou isso, né? Ler os evangelhos horizontalmente, ler as edições da obra de Kardec horizontalmente, ler as chamadas obras fundamentais e a revista espírita como fonte delas, fonte da mudança de pensamento de Allan Kardec, também horizontalmente. Aí, todo esse horizontal perde sentido quando nós temos uma estruturação verticalizada. Quem é que discute os princípios espíritas? Quem é que discute as diretrizes para as instituições espíritas? Quem é que discute o modus procedente nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de estudo,
na formatação das palestras. Não há nem um pouco democratização desse poder. Por isso, a nossa live coloca textualmente projeto de poder, sim, projeto de poder, porque estabelece uma única forma de entendimento do Espiritismo. Queria chamar a atenção aí da nossa técnica para colocar na nossa lousa a pergunta ou a colocação do Fábio Fadel, em que ele mais ou menos diz assim: o que é que a Casa Espírita, Henry, perde ao não ser filiada aos organismos federativos? Não perde nada. Eu acho que, partindo do espírita, cada espírita é autônomo, é independente. Ele não deve seguir, ele deve seguir a sua consciência, como a 621 nos diz. Então, cada um é independente. E a casa espírita, que tem esse conjunto de espíritas independentes, tem que ser independente também, tem que ser autônoma, ela tem que ter uma autonomia, né? Então, não perde nada no meu ponto de vista. Pelo contrário, ela perde seguindo esse projeto na vertical que você falou. Agora, temos também o outro lado, né? A gente não pode também... Autonomia e liberdade não é fazer tudo, não é trazer tudo para dentro da casa espírita. Não é dizer, não, agora eu vou fazer tudo. Aí fica trazendo apometria, fica trazendo coisas que o próprio passe hoje em dia é totalmente distorcido do que é o passe espírita. Então, temos que ter uma autonomia centrada nos princípios espíritas, como o próprio Marcelo falou. Gente, tem espírita que não sabe o que são os princípios espíritas. Kardec falou, olha, para você ser espírita, você acreditando na reencarnação, você já é espírita, espiritualista. Então, a pessoa não sabe quais são os princípios espíritas. Mas se você perguntar o que tem lá, né, nas câmaras de retificação no nosso lá, o pessoal descreve para você. Então, tem alguma coisa errada. Se eu estou descrevendo uma coisa no mundo espiritual que é contraditório ao mundo espiritual que Kardec nos apresenta, e eu não sei os princípios de Kardec, tem alguma coisa equivocada. Beto, o Henry já foi aí magistral, e até o Fábio gostou, né? Fez um comentário ali sobre a resposta do Henry, que realmente foi lá na ferida, né? Eu perguntaria a você, em contraponto, o que ganha a instituição espírita, a Casa Espírita, sendo do movimento federativo? Minuto de silêncio. Olha, Marcelo, foi como o Henry falou, vou fazer eco com a resposta dele, sabe? É uma questão de autonomia. E mais, hoje, para estar dentro do movimento espírita federado, também é uma questão de fé, né? Então, de sintonia com aquela proposta. Poxa, se a pessoa se afiniza com aquela proposta, acho que não tem grandes problemas, sabe? Vai ter o ganho que tem em toda a associação, sabe? De grupos que pensam semelhante. Que bom, conseguiram encontrar um grupo de pessoas que estão sintonizadas, né? Então, é mais nesse sentido. Outra, eu respeito a opção deles, não é mais a minha, né? Como eu falei antes, já estou olhando de fora. E também vou fazer eco com o que tu falou. Eu considero a questão dessa unificação ou uniformização, vamos pegar o termo unificação mesmo, não sei se eu vou usar o termo falácia, mas eu acho que é quase um romantismo ingênuo, sabe? De acreditar que é possível esse tipo de formato de unificação, sabe? Ele já nos encaminhou para um pacto áureo que acabou dando no que deu. A gente tem aí 70 anos da assinatura desse pacto para a gente analisar. Então, sabe, e aos poucos as casas espíritas, os próprios espíritas estão se conscientizando disso. A gente vê isso pela busca deles por outras alternativas. O ECK é uma delas. Me lembro eu quando estava nessa busca por grupos, ali naquele final de 2017, eu achei diversos. Né? Hoje, daqueles, 10 que eu entrei, eu vou dizer que são 3 ainda.
né? Porque eu também estava buscando, porque eu não, assim como o Henry, eu não conseguia mais encontrar as respostas para o que eu queria. Na verdade, eu não podia nem fazer as perguntas, né? O nível de controle chegou ao ponto que não faça esse tipo de pergunta, porque você vai prejudicar os outros, vai conturbar, vai perturbar a paz do irmãozinho que não está preparado ainda para ouvir esse tipo de coisa, sabe? Então, é isso. Esse ponto é importantíssimo, né? É o que Kardec chama de comunhão de pensamentos. Então, os nossos irmãos espíritas religiosos, eu não gosto dessa expressão irmãos, não sei se por causa da minha vivência em casa espírita, era irmãozinho para cá, irmãozinho para lá, e na hora que você ia embora para casa, o tapete de você era puxado solenemente. Então, essa conotação de irmão acabou assumindo uma feição pejorativa, né? Essa fraternidade que se prega tanto no movimento espírita é uma fraternidade manontropo. Nem sempre ela é aquilo que deveria realmente irmanar e infundar as atividades espíritas. Fechado esse parêntese, Kardec fala na comunhão de pensamentos. Então, por isso que nós estamos aqui no ECK, porque nós nutrimos essas ideias comuns. Não pensamos todos da mesma maneira, mas há uma sinergia, há um consenso mínimo, que existe também nos nossos chamados religiosos, porque eles vão lá para a instituição espírita imaginando que ali está presente um representante de Jesus naquela instituição, né? E que eles são a revivescência do cristianismo, que eles são a representação oficial do reino de Deus na Terra. Eles acreditam piamente nisso. E se isso levar ao bem, problema algum terá. O problema é quando você estabelece uma hegemonia de poder, onde ninguém pode pensar diversamente daquilo, onde ninguém pode estabelecer um estudo diferenciado, porque já é taxado de obsedado, já é taxado de má influência, já vai para o livro negro, para o índex, já não é mais convidado para as instituições e para as atividades que sempre foi convidado. Esse é o grande problema, é a ideia da hegemonia. Então, ninguém pode pensar diferente, porque se pensar diferente vai começar a causar ruídos dentro da instituição espírita. Então, Nelson, se a ideia é não pertencer à instituição federativa do seu Estado e depois à própria FEB, como mudar a mentalidade dos espíritas que estão neste modelo hegemônico? Ou, em outras palavras, é possível mudar o pensamento da FEB de fora para dentro? O pensamento da FEB, eu não acredito, sinceramente. Porque ali já está solidificado a intenção. É um grupo de senhores idosos, em sua grande maioria, já com as suas mentes já solidificadas no ideal rostandista, que eles não assumem, mas são, está muito bem claro, em qualquer manifestação da FEB, ou não manifestação também, porque a FEB, para se manifestar sobre alguma coisa, é um horror. Ou ela mal se manifesta, ou ela não se manifesta. Porque polêmica, imagina, tem que ser a caridade acima de qualquer coisa. Tem que ser a fraternidade. Que fraternidade? Eles não usam isso. No corpo doutrinário, digamos assim, a USA é muito mais eficiente aqui em São Paulo do que eles. Muito mais eficiente. A USE, realmente, eu vejo ela se preocupar, embora eu não faça parte dela, mas eu vejo ela se preocupar com o corpo doutrinário. Então, a FEB vai mudar? Não. Vai oportunamente, talvez, tenha uma confederação, como era a ideia já, isso lá na década de 50, que substitua esse dinossauro que é a FEB. Porque se não mudou em praticamente 200 anos, você acha que vai mudar agora? De jeito nenhum. O que vai fazer a mudança são iniciativas como as nossas e a de outros tantos que tiveram a oportunidade com essa infeliz pandemia de se manifestar através de lives e pela internet.
Então, você vê, nesse interim, que há muitos kardecianos, há muitos que seguem o pensamento kardeciano, que são racionais, que são críticos, que são livres pensadores, que são progressivos na sua educação, que são progressistas nos seus ideais. Isso é uma coisa que apareceu com a pandemia, e é isso, e infelizmente, falar dessa maneira, temos que dar graças a isso, porque conseguimos enxergar iniciativas como a nossa multiplicarem-se e acender uma luz bem pequena, certo? Ao final do túnel escuro da obscuridade que a FEB aplica. E as casas espíritas também. Podemos dizer, então, que o mito da caverna de Platão está sendo revisto e revivido agora com essa perspectiva de nós termos a divulgação de iniciativas que não fazem parte do modus operandi oficial do movimento. Vamos partir para as nossas considerações finais e eu vou deixar o espaço livre para o nosso convidado, Henry, para que ele faça aí as suas digressões finais. Eu queria agradecer ao convite, né? É muito bom, me sinto em casa, é muito bom a gente conversar, a gente ver que nós pensamos igual, e todos temos a mesma matriz de pensamento, isso é muito importante, tá? E não como é que eu vou falar, eu não vou citar isso, mas eu passei por uma experiência no grupo mediúnico que me deixou muito mais preocupado. Às vezes a gente só pensa nas consequências desses ensinamentos distorcidos no mundo aqui, que nós estamos, no mundo material. Mas eu passei por uma experiência que eu, dialogando com o espírito dizendo que era suicida, sofrendo, dizendo que tinha que ser castigado, e no meio do diálogo eu perguntei, ele disse que era espírita. E aí eu falei, então vamos conversar, é mais fácil. E ele falou assim, eu não mereço conversa. Mas por quê? Porque eu fui suicida. E como diz a obra de André Luiz, eu não mereço estar no umbral. Só que eu não acho umbral, eu também não acho colônia espiritual. E depois de 5 ou 10 minutos de conversa, ele falou, onde é que você viu tudo isso? Eu comecei a falar sobre livre-arbítrio para ele, comecei a falar sobre autonomia que ele tinha, ele teria que se fazer todo um melhoramento e tal. Eu falei isso, eu vi isso no Livro dos Espíritos. Ele falou, eu trabalhei 35 anos na Casa Espírita, nunca li o Livro dos Espíritos. Acabou-se o diálogo, ele voltou outras vezes agradecendo, e isso me deixou muito impactado. Quer dizer, as consequências das crenças equivocadas para o além. As consequências de ideias que você transforma em realidades no mundo espiritual. As consequências desses espíritas que trabalham em cima de culpa, de medo, em cima de uma matriz de pensamento equivocada. Então, quando eu passei por isso, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Mesmo que não seja nada, mas eu tenho que tomar uma atitude. Foi a partir daí que eu comecei a tentar fazer live. E aí, Beto, até o próprio Fábio está aqui, a gente começa a receber pedrada, e muita pedrada. Porque o Paulo de Tarso foi assim também, pedrada. Então, quando eu parei para pensar, e aí eu também já tinha lido sobre Jesus histórico, eu falei, meu Deus, 2000 anos depois, a gente não sabe o que Jesus falou. A gente não conhece o Yeshua, o rabino judeu. A gente não sabe. O Jesus histórico que está se apresentando agora através dos especialistas não é esse Jesus Cristo que a gente vê. Até a realidade de Jerusalém do século I é diferente. Então, eu falei, meu Deus, fizeram isso com Jesus, estão fazendo isso com o Espiritismo, estão fazendo isso com Allan Kardec. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer para resgatar o legado. Lembrando que, quando eu falo Allan Kardec, eu estou falando da doutrina dos espíritos, e não de Allan Kardec, mas a doutrina desses espíritos, que através dele, nos deixou um caminho a seguir. Agradeço e imensamente satisfeito de estar aqui com vocês.
Valeu, Henry. Nós aqui estamos muito satisfeitos com a tua presença, com o teu trabalho, e vamos ter outras oportunidades para continuar essa temática, já que as nossas lives acabam se desenrolando em muitas outras, diversificando. Há muitos pedidos todos os dias no ICK para tratarmos de temáticas, e com certeza vamos nos ver novamente em outras programações. Vai lá para a sala do chá e daqui a pouco a gente conversa. Nelson, as tuas considerações finais. Bem, primeiramente eu sinto por não ter conseguido me materializar nessa live maravilhosa. Não houve ectoplasma suficiente para que eu me fizesse material, pelo menos visível ao pessoal. Mas a bondade de estar aqui presente, da concessão de estar aqui presente, nós devemos agradecer. É muito importante nós continuarmos a difundir o verdadeiro ensino dos espíritos e o pensamento kardeciano, analítico, crítico, porque só por ele nós podemos, através do livro Pensamento, conseguir a nossa liberdade. A nossa liberdade, ela é a nossa livre mente. A nossa mente livre. A mente que voa, que ela navega, que ela ocupa espaços que são castrados pela escuridão dogmática, pela falta de raciocínio lógico, pela falta de estudos aprofundados. Isso é realmente lamentável. Então, nós temos que enaltecer iniciativas como essa, que nos dão a oportunidade de aprimorar os conhecimentos, aquilatar os nossos ideais e abrir a nossa visão, sim, do mundo melhor, do mundo justo. Como Kardec tanto citou em suas obras. Um mundo social, uma doutrina social, uma justiça social, mas, principalmente, o ensino, a cultura e o conhecimento, que são as fontes das nossas libertações. Obrigado e boa noite. Muito bom, Nelson, muito bom. Fica lá na salinha do chá que a gente já vai bater aquele papo final da nossa live. Beto, é com você. Pessoal, então vou encerrar agradecendo de novo pelo convite. Muito honrado mesmo de estar participando dessa abertura. E eu vou terminar com 2 citações bem breves, tá? Então vou citar o apóstolo João na sua primeira carta, quando ele fala Deus caritas est, Deus é amor. E a segunda citação bem curta, vou citar o Ângelo Tortoroli. Ângelo Tortoroli que falou dele tanto aqui hoje nessa live. Deus não castiga, Deus não perdoa, Deus apenas ama todos nós. Então, eu deixo essa reflexão para vocês e o meu agradecimento, minha profunda gratidão. Muito obrigado. Valeu, Beto. Muito bom ter você novamente conosco na bancada do ECK. Vai lá para a sala do chá que a gente já bate aquele papo. Pois é, minha gente. Vamos encerrar a nossa primeira live de 2022, a primeira live do 4º Fórum do Livre Pensar Espírita, com esse espírito de debate produtivo, construtivo, para melhorarmos a nossa ambiência, para melhorarmos a qualidade dos trabalhos espíritas. E para quem pensa que a nossa live foi apenas para criticar a Organização Federativa Brasileira, não. Nós estamos apresentando alternativas. Nós estamos reconhecendo que a FEB tem importância na disseminação do conhecimento espírita há mais de um século. Assim como nós, no ECK, reconhecemos a figura proeminente de Chico Xavier como o principal popularizador dos estudos e da teoria espírita em terra brasileira. Nós valorizamos homens, valorizamos instituições,
mas não fechamos os olhos, ou, para usar uma palavra da moda, não passamos pano em ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma instituição. Nós, como espíritas conscientes, livres pensadores, humanistas, laicos, progressistas, honramos o legado de Allan Kardec e nos permitimos observar ações, iniciativas, realizações, estruturas, obras com o olhar crítico, com o olhar que aponta defeitos, mas que prospecta também soluções. Soluções a curto, a médio e a longo prazo. Nós, espíritas, temos um compromisso com o movimento espírita, onde quer que nós estejamos. Não podemos abandonar a ideia de que as nossas individualidades se somam em projetos maiores e modificam o panorama, o cenário terreno, seja ele no campo espírita, seja ele no campo social. Estamos num ano importante para as nossas vidas, num ano em que o nosso país novamente será chamado para um momento democrático de renovação das carreiras dos poderes constituídos no legislativo e no executivo. É essencial que a teoria espírita seja colocada em prática, dentro e fora das instituições. Que nós possamos continuar com esse espírito trabalhando. No próximo sábado, onde teremos a segunda live, está aí na lousa, Sexo e Sexualidade no Mundo Físico e no Mundo dos Espíritos. Estarão conosco Wellington Balbo, Maria Cristina Rivet e a nossa participação de Cláudia Jerônimo. Esperamos com muita atenção, com muito entusiasmo, com muito interesse, a sua participação no segundo momento desse nosso Fórum do Livre Pensar. A você que esteve conosco nas duas plataformas, no Facebook e no YouTube, o nosso agradecimento, o nosso carinho. Fiquemos juntos. Até sábado. Um abraço.